O Agroforte Brasil Forte Senar Educação está no ar. Esse é um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Aqui vamos acompanhar aulas e dicas práticas sobre as atividades do setor agropecuário. Hoje começamos um novo tema muito importante para você, produtor: administração rural. Vamos falar de planejamento de tarefas, organização de pessoas e utilização de tecnologia. Confira! Você consegue imaginar as civilizações antigas resolvendo seus problemas práticos? Parece algo muito distante, não é mesmo? Mas acredite, por volta do ano 5000 a.C., os sumerianos já davam os primeiros passos na arte de administrar. Só bem mais tarde, já na Revolução Industrial, é que acontece o surgimento da administração moderna. Ela veio como consequência do crescimento acelerado e desorganizado das empresas e também da necessidade de aumentar a produtividade para se sobressair em relação à concorrência. Foi no início deste século que a administração começou a ser vista como ciência e passou a ser resumida em 5 fases: tarefas, estrutura organizacional, pessoas, tecnologia e meio ambiente. Vamos conhecê-las? Na fase de tarefas, acontece o planejamento dos afazeres do operário. É quando ele fica responsável por alguma atividade. Quer ver um exemplo? Quando ele é destinado a verificar se a colheita atingiu o número esperado. Já na fase de estrutura organizacional, é feito o desenho dos cargos e o controle de cada atividade. Nesse momento, é possível determinar o que se espera de cada função. Sabe o funcionário que acabou de ser designado para conferir a colheita na fase de tarefas? Então, nessa nova fase, é hora de olhar se ele fez as observações necessárias e registrou os dados, entre outras atividades que fazem parte da função que ele ocupa. Agora, quando falamos na fase das pessoas, a estrutura e as tarefas ficam em segundo plano e o foco passa a ser no trabalhador. É o momento em que as atenções estão voltadas para o bem-estar do profissional e não necessariamente ligadas a funções. Na fase de tecnologia, é hora de extrair o máximo de eficiência possível. Por isso, é importante utilizar todos os recursos tecnológicos disponíveis para otimizar e organizar os afazeres. Por último, na fase do meio ambiente, administrar passa a ser lidar com as demandas do ambiente e obter eficácia da empresa. É o momento de equilibrar necessidades e consciência ambiental. Quer ver como é possível gerenciar tudo isso na prática? No mercado globalizado de hoje, saber gerenciar se tornou o principal fator competitivo entre as empresas dos mais variados setores. E com a empresa rural não é diferente. Vários estudos têm mostrado que empresas rurais bem administradas têm resultados econômicos melhores. Por isso, para administrar da melhor forma e garantir bons resultados, é importante utilizar ferramentas de gerenciamento que facilitem e direcionem as suas ações. O PDCA é um bom exemplo de ferramenta. Ele reúne os conceitos básicos da administração em uma estrutura simples de ser compreendida e gerenciada. Seu objetivo é buscar a melhoria dos processos e gerenciar a rotina do dia a dia de trabalho, procurando assim alcançar os resultados esperados. O primeiro passo para iniciar o ciclo PDCA é definir uma meta a ser atingida. Feito isso, é hora de planejar. O planejamento é a primeira fase do ciclo. É quando são definidos os objetivos e as metas que deverão ser alcançados. Na segunda fase, o olhar é para execução. Por isso, é fundamental oferecer treinamentos que contribuam para o cumprimento do que foi estipulado
na fase planejamento. Em seguida, vem a fase de verificação. É o momento da averiguação dos resultados alcançados em relação às metas estabelecidas. É importante lembrar que ela deve ser fundamentada em acontecimentos e informações, e não em sugestões ou percepções. Na quarta e última fase, ação, é feito o diagnóstico da raiz do problema e como é possível se prevenir para que os resultados não esperados não voltem a acontecer. No caso das metas serem alcançadas, é feito um modelo semelhante, mas voltado para o que deu certo. E não se esqueça, uma melhor prática das funções administrativas pode contribuir positivamente para otimizar o resultado econômico de sua empresa rural. Um tema muito interessante. As ferramentas de gestão fazem toda a diferença em qualquer empresa, inclusive aí, na sua propriedade rural. Vamos agora a um rápido intervalo e depois você confere como as atividades administrativas ajudam no dia a dia do seu trabalho. Não saia daí, é um instante só. O que faz um agro forte? A geração de riqueza? A balança comercial positiva? Responsabilidade social? A geração de empregos? A verdadeira força do agro está nos milhões de produtores que levantam todos os dias, produzem, preservam e amam o Brasil. A criminalidade no campo gera medo e insegurança ao produtor. Denuncie. Mostre às autoridades o que está acontecendo no meio rural. Envie foto, áudio ou vídeo para o WhatsApp 61 998347773. A denúncia é anônima. CNA Forte, produtor forte. Um país forte é feito de coragem, é feito de planejamento, é feito de sabedoria e paciência. Um país forte também é feito de dor e superação. É feito de alegria e de esperança. Acima de tudo, um país forte é feito de responsabilidade. Para um Brasil forte, é preciso um agro forte. A criminalidade no campo gera medo e insegurança ao produtor. Denuncie. Mostre às autoridades o que está acontecendo no meio rural. Envie foto, áudio ou vídeo para o WhatsApp 61 998347773. A denúncia é anônima. CNA Forte, produtor forte. O que faz um agro forte? A geração de riqueza? A balança comercial positiva? Responsabilidade social? A geração de empregos? A verdadeira força do agro está nos milhões de produtores que levantam todos os dias, produzem, preservam e amam o Brasil.
O Agroforte Brasil Forte Senar Educação está de volta. Hoje o nosso tema é Administração Rural. Nesse bloco, vamos falar das atividades administrativas que facilitam o trabalho das empresas. Planejamento, organização, controle e recursos humanos fazem toda a diferença. Acompanhe! Agora que já conhecemos essa importante ferramenta de gerenciamento, que tal aprendermos um pouco mais sobre atividades administrativas? Vamos começar com planejamento? Esse termo pode ser entendido como um trabalho de preparação para qualquer iniciativa, seguindo roteiro e métodos determinados que procuram antecipar as consequências de uma ação. Imagine um projeto. Ele contém ações de planejamento para alcançar determinados objetivos, não é mesmo? Esses objetivos podem aumentar o bem-estar das famílias envolvidas com o negócio, obter lucros com as atividades desenvolvidas pela empresa, ou até mesmo conquistar o reconhecimento do mercado, entre tantos outros. Outra atividade essencial é a organização. Na função administrativa, organizar significa agrupar e estruturar todos os recursos ou fatores de produção disponíveis na empresa para um funcionamento eficiente. Existe também uma função chamada direção, que é o ato de comandar ou dirigir a empresa. É o ato de supervisionar o uso de todos os recursos da empresa, motivar os trabalhadores, executar as tarefas e operações planejadas, entre outras. A função de controle é uma tarefa contínua de registrar e avaliar o desempenho de todas as atividades da empresa, a fim de se propor as correções necessárias no tempo adequado. A função envolve o registro de dados, a comparação destes dados com padrões de desempenho pré-estabelecidos, a análise dos resultados, entre outros. O exercício das funções administrativas ocorre nas diferentes áreas da empresa. A área de produção, por exemplo, está diretamente relacionada às atividades que a empresa realiza. Na área de produção, administram-se questões físicas, de volume ou quantidade, como o uso de insumos e outros fatores de produção, além da geração de produtos ou serviços. A área de finanças envolve a administração dos valores monetários, dos estoques de capitais e os fluxos com receitas ou despesas. A área de comercialização se relaciona com as atividades administrativas de compras e de vendas de bens e serviços, com fornecedores e clientes e com os preços de produtos e fatores. E, por fim, a área de recursos humanos é relacionada às pessoas que trabalham na empresa, em termos de quantidade e competências humanas. Viu como as ferramentas de gerenciamento e as atividades administrativas podem facilitar o seu trabalho? Elas ajudam a organizar o trabalho, além de otimizar o tempo e buscar uma maior eficácia dos processos. Até a próxima aula! No próximo programa tem mais administração rural. Você vai saber a importância do planejamento para as diversas áreas da empresa. Não deixe de conferir! E o Agroforte Brasil Forte Senar Educação fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!